vista moral, o mandato do Edinaldo já acabou. Já acabou. Então, eu, se fosse o Dorival, teria muita dúvida em aceitar o convite. Eu também não teria. pela seleção, é evidente que não pela seleção, mas pela CBF. O que é a CBF hoje? Ela é uma instituição completamente desmoralizada. Apuração do nosso Pedro Ivo Almeida, apuração importante que o Edinaldo Rodrigues, com essa notícia da volta dele à presidência da CBF, já vai conversar com Júlio Casares, presidente do São Paulo, para tentar a contratação do Dorival Júnior. Isso porque ele só via o Diniz como um interino mesmo? Galera, uma informação, uma notícia que não vai deixar o torcedor do São Paulo feliz. A informação do pessoal aqui da ESPN Brasil é que o Edinaldo Rodrigues estava afastado da seleção brasileira, mas ele que retornou, conseguiu uma liminar, está de volta à CBF, a presidência da CBF, e ele teria interesse no Dorival Júnior para comandar a seleção brasileira. Notícia que não vai deixar o torcedor do Tricolor feliz. Bora dar uma olhada aqui, o pessoal da ESPN Brasil falando aí dessa notícia. Créditos ESPN Brasil, link na descrição. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Esse que ficou 27 dias afastado da presidência da CBF, numa decisão do Gilmar Mendes, ministro do STF, ele volta ao comando da entidade. Por enquanto, é uma liminar. Agora, o plenário do STF tem que julgar se é isso mesmo, se a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passa a ser inválida. Mas, neste momento, a notícia é Edinaldo Rodrigues de volta à CBF. E ele pensa em Dorival Júnior, é a informação que está circulando por aí. Mauro, o que você já apurou até aqui? É difícil, né? Primeiro, assim, não sei se ele já senta na cadeira amanhã, que ainda tem que passar pelo plenário essa decisão, se ele senta, e eu estou falando logo amanhã, e nesse caso também tem pressa, porque na segunda-feira chega uma comissão aí da FIFA e da Conmebol, né, para exatamente analisar o que estava acontecendo na CBF, e aí talvez o encontre, agora talvez essas comissões já encontrem a CBF com um presidente, que não se esperava, com o Edinaldo lá de volta. Ele vai assinar a lista do pré-olímpico, enfim. Surgiu essa história aí. Por enquanto, óbvio que o Dorival não vai falar nada, enfim, e não deve ter chegado até ele. É uma declaração que, se foi dada diretamente pelo presidente. Me causa uma certa estranheza no seguinte sentido também. Ele sempre quis, 99% da vontade dele é que fosse um cara lá de fora. Isso era padrão para ele. Por que o Edinaldo sempre quis? Porque ele não gostaria que fosse um técnico daqui, com aquele chamado rabo preso com os clubes. Eu preciso convocar o Hendrick aí, que nós acabamos de falar, papel olímpico. Eu preciso convocar para o amistoso. Pô, não, mas o Palmeiras tem um jogo tal, não posso levar. Ele acha que se for um cara lá de fora, não vai olhar para isso, vai olhar para o melhor da seleção. Então, por isso ele ficou procurando um cara lá de fora. Porque ele já tinha o Dorival aqui saindo do Flamengo, quando ele escolhe e começa a falar em Ancelotti. Ele poderia ter escolhido. Claro, ele não quis. Ele não quis, ele queria um cara de fora para não ter essa preocupação, essa ligação com clubes aqui. Convocar quem achasse que seria melhor, se vai perder final, se vai ficar sem jogar 3 jogos no Brasileiro, porque ele não estava lá para agradar A, B ou C no Campeonato Brasileiro. Ele queria ter o melhor para a seleção brasileira, por isso pensou num cara lá de fora. Então, acho que se ele volta, vamos saber aí se vai ter eleição ainda. Ele já tinha se declarado que não seria candidato. Já existem 2 candidatos a uma possível eleição aí, e ele já estaria fora. Agora, ele voltando, isso vai valer até quando? Enfim, por que ele não iria buscar um outro nome lá? E o que ele vai dizer para o Diniz também? Que ele escolheu como interino até a Copa América. Enfim. A grande questão também é se ele ainda é interino. Se ele pode ser, se ele vai ter essa força de ser o presidente da CBF. Sim. A FIFA está chegando, os representantes da FIFA estão chegando. Quer dizer, são muitas perguntas e, por enquanto, poucas respostas. Apuração do nosso Pedro Ivo Almeida, apuração importante que o Edinaldo Rodrigues, com essa notícia da volta dele à presidência da CBF, já vai conversar com Júlio Casares, presidente do São Paulo, para tentar a contratação do Dorival Júnior. Isso porque ele só via o Diniz como um interino mesmo? Ou porque ele se arrependeu de ter colocado o Diniz como interino? Porque, assim, ele colocou o Diniz lá como interino, aparentemente, com uma convicção sobre o técnico que ele estava colocando lá. Inclusive, falando sobre a possibilidade de o Diniz fazer parte da comissão do Ancelotti, que ele garantiu que viria. Não é que ele falou que ele acha que ia vir, ele garantiu
que o Ancelotti assumiria a seleção brasileira. Não mais em de uma On. vez. Não, em On ele falou. Não, vai ser o Ancelotti vai estar aí. Falou, né? Ele falou. E ele via o Diniz como um potencial, inclusive para fazer parte de comissão, para pós-Copa do Mundo de 2026, assumir a seleção brasileira. 6 jogos depois, já não tem mais convicção. Então, é pelo que ele viu do trabalho de agora, ou ele só via o Diniz mesmo como um interino? O fato também do Diniz não ter ido bem na seleção contribui para isso, né? Que se o Diniz tivesse ganho os 6 jogos, ele não ia mudar de ideia. Já acabou. A convicção que ele tinha já acabou. Já acabou, porque ele deve ter ficado nesse período ouvindo, escolheu mal, hein, presidente? Escolheu mal, olha aí, ele está dividido entre Fluminense e seleção, então ele não consegue. O cara é campeão com o Fluminense, mas aqui não consegue. E aí, assim, acho que eu compartilho dessa ideia de que tem que trazer agora mesmo. Ou ele decide que vai ser o Diniz e vai lá conversar com o Fluminense. Acho que comentei aqui já com você na apresentação, 2 dias atrás. Não, vai ser o Diniz. Esquece o que aconteceu aí nesses jogos. O Diniz tem condição, tem competência para levar para a Copa. Então vai lá e já tira o Diniz do Fluminense agora. Essa história de ficar mais 6 meses aí, fica lá um pé numa canoa, foi com você mesmo. Você ainda falava um pé em cada canoa e tal. Então, eu falei, não, põe ele. É o Dorival? Então tem que ser agora. O Ancelotti não pode, até se ele continuar com a ideia lá de fora, eu acho que, se dependesse do meu conselho, seria o Mourinho, já que o Ancelotti não quis. Mas o Mourinho também é só no meio do ano. Mas é um Mourinho que vem lá de fora, tem esse impasse, eu continuaria com o Diniz, sabendo que vou passar para o Mourinho. Agora, não sendo isso, para ser um cara daqui, tem que começar logo agora o trabalho e garantir o Dorival até a Copa. Agora, e o outro lado? Mas então, pelo que você está falando, você acha o Dorival uma boa escolha? Eu acho uma boa escolha que podia ter sido feita quando ele começou a falar em Ancelotti. Repito, quando ele saiu e veio para o São Paulo. Que naquela época era uma boa escolha. O Dorival, Renato Augusto, Renato Gaúcho, desculpa, e o próprio Abel, que muita gente prefere, mais do que o Dorival até. Se fizer uma enquete aí, o brasileiro vai falar, dos que trabalham aqui, pelo que mostrou nos últimos anos, Abel Ferreira. Mas o Abel precisa de brasileiro. Agora, e vai ter mas o estrangeiro, o próprio Dorival é com outro estrangeiro e outros técnicos, etc. Tal, mas o Abel Ferreira já mudou, porque não é um estrangeiro, porque ele está tanto 3 anos aqui, ele não é o Ancelotti que está vindo, o Mourinho, não sei quem. Acho que o Abel seria bem aceito pelos técnicos do Brasil, técnicos brasileiros, por ser um cara que está com 3 anos fazendo trabalho aqui. Mas, agora, com qual confirmar essa declaração a CBF aí. vai convidar um técnico agora? Vamos supor que o Dorival será procurado. Dá para confiar que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara que me contratou vai ser o cara que manda? Dá para confiar que vai ser o Edinaldo? Não dá. Não dá. Sim, não existe nenhuma credibilidade nos movimentos que a CBF faz hoje. Talvez, do ponto de vista jurídico, o Edinaldo Rodrigues tenha condição de seguir como presidente da CBF. Eu não sei, isso aí as instâncias superiores vão definir se ele tem condição jurídica de ser ou não o presidente. Agora, do ponto de vista moral, o mandato dele já acabou. Já acabou. Eu fui buscar aqui, dia 5 de julho, ele falou, perguntaram no fim de uma entrevista lá, mas o Ancelotti vai estar na Copa América? Ele vai estar com toda certeza, falou. Ele esgotou o capital político dele. Ele fez 2 apostas, no Diniz como interino e no Ancelotti como técnico, que ele disse em on, que com toda certeza estaria na Copa América. Infelizmente, as 2 deram errado. Né? O Diniz como interino não funcionou, a ponto dele querer trocar, e ele está passando vergonha com o Ancelotti garantindo que renovou o contrato, com o Real Madrid anunciando renovação de contrato. Então, do ponto de vista moral, o mandato do Edinaldo já acabou. Já acabou. Então, eu, se fosse o Dorival, teria muita dúvida em aceitar o convite. Não pela seleção, é evidente que não pela seleção, mas pela CBF. O que é a CBF hoje? Ela é uma instituição completamente desmoralizada. Então, eu teria dúvidas nesse sentido. E se daqui a 2 meses cai a liminar, tem uma eleição, assume alguém que não quer o Dorival? É outra vergonha a ser passada. Então, é uma crise moral, assim, sem precedentes. Mas a gente está falando de uma escolha que faz todo sentido, vamos dizer. É um cara que é bicampeão da Copa do Brasil, né? Pelo Flamengo e pelo São Paulo. Pelo Flamengo havia vencido também a Libertadores. Ele pegou um elevador nos últimos Mudou o patamar da carreira dele. Mudou de patamar. E é uma boa escolha. Não, e outra, quando escolhe o Diniz, campeão, Libertadores, ótimo, sou muito fã do trabalho do Diniz, mas todo mundo sabia que se era para passar o bastão para o Ancelotti, melhor seria ter o Dorival
Faria mais sentido. Faria mais sentido, taticamente. É que o Dorival não aceitaria o que o Diniz aceitou. Aí era outra conversa. Não sei nem se ele chegou a ser convidado para ser esse interino ficando no São Paulo. Acho que Dorival não aceitaria. Até porque a questão logística também é mais complicada. Pois é, mais complicada. Mas, enfim, faria muito mais sentido o trabalho que desenvolve Dorival para passar esse bastão para o Ancelotti do que o trabalho do Diniz, que é completamente diferente. Então, assim, sempre teve no radar. Agora, assim, acho estranho que saiu hoje a notícia que ele deverá ser reempossado lá, recolocado, né? Ainda tem passar por um plenário aí, mas tem essa urgência com relação, inclusive, à seleção olímpica e tal, a tomar decisões. E ele já tenha falado em mudar técnico, colocar... Não é só Dorival, né? Fala-se em Dorival com o Felipe Luiz como diretor técnico ali junto. Felipe que é muito próximo ao Dorival, né? Já sai logo essa bomba. Mas ele nem sentou lá ainda. Olha, sinceramente, estranhei que isso... Primeiro, eu acho que ele tem que sentar lá, e é isso aí. Mas eu acho que da parte do Edinaldo é uma mensagem, fala, tô aqui, tô chegando, tô voltando. Tô fazendo, já tô tomando minhas providências aqui. Mas a briga política lá ainda é muito grande. Eu não sei se vai ter eleição, se não vai ter, se ele vai continuar, como diz o Zupac, daqui 2 meses, será ele ainda? Bom, do lado do Edinaldo... Ele, antes de sentar lá, ele já soltou Dorival? Sim. Mário Bittencourt tá estourando a champanhe agora em casa. Tá. Vamos deixar meu técnico em paz. Tá tudo bem. Essa zona com essa CBF não vai me incomodar mais. Deixa o Fernandinho aqui. E o daqui do Morumbi? Como é que tá o presidente aqui? O Casares tá de ponta cabeça nessa altura. Porque se por uma casa a CBF tira o Dorival do São Paulo agora, arrebenta com o planejamento do São Paulo. Eu tô imaginando o Bittencourt tomando um negocinho, agora dançando, tá feliz da vida. Agora... do lado do Edinaldo eu entendo perfeitamente. Eu tô querendo mostrar minha força. Mas e do lado do Dorival? Aceitar o convite, trocar o conforto do São Paulo, um trabalho que ele já conhece, que já vem tocando, por uma dúvida dessas? E aí, Maurão? É que é tentador, né? Eu trocaria. Neste momento? Então, acho que o Casares é que vai perguntar ao Edinaldo, mas que garantias que teremos daqui até o próximo amistoso, os próximos, né? Em março tem Espanha e Inglaterra, né? Eu acho assim, e o Casares está sabendo dessa briga política toda lá, vai ter eleição, não vai ter eleição. E o São Paulo está ao lado do Reinaldo Carneiro Bastos, inclusive. Então, ele vai ter que primeiro ter uma certeza muito grande de que o Edinaldo vai continuar. Eu acho que assim, ele não vai abrir muita conversa, não. Agora, sobre aceitar ser técnico da seleção, eu acho que é muito difícil, cara. Eu fico imaginando, eu sempre ouço que o Abel não aceitaria e tal, mas também não foi convidado. Porque é difícil perder uma oportunidade dessa, cara, para ir para uma Copa do Mundo, entendeu? Por mais amor e por mais que o Dorival esteja muito bem no São Paulo, eu acho que sai, hein? Eu acho que deveria. Seleção, se tiver essa garantia... A gente lembra do Muricy, que foi procurado pelo Ricardo Teixeira na época e acabou dizendo não. Ele não disse não. O Muricy não disse não. O Muricy disse, vai lá e resolve com o Fluminense. Como o Ricardo Teixeira não foi, ele falou, bom, assim eu não vou. Assim eu não vou. Vai lá e você conversa com o Fluminense. Agora, o Dorival é a mesma coisa que o Dorival vai falar. Se ele procurar primeiro o Dorival, e vão dizer que vamos supor que o Dorival queira ir, eu imagino que deveria querer ir, ele vai falar com o Casares lá primeiro. Aí pode acontecer a mesma coisa. O Dorival sabe tudo que ele passou na carreira dele, né? Então é muito difícil para um cara na posição do Dorival a essa altura falar não. Porque ele ralou muito para virar esse técnico que ele é hoje. E durante muito tempo da carreira dele, ele, mesmo sendo um bom técnico, ele não era visto. Ele era um técnico contratado por times que estavam lutando para não cair. Geralmente times grandes que estavam na pior chamavam o Dorival e ele quase sempre salvava esses times. Então ele mudou o patamar dele. Então eu acho... É muito tentador. Eu teria muitas dúvidas em relação à credibilidade da CBF. Mas eu acho que no papel do Dorival é um desafio muito tentador. Então é uma bola dividida feroz. Nosso Fabrício Bósio está falando. Júlio Casares, neste momento, desligando os celulares. Não me acha. Atende, não. Enterrou no jardim, Bom, é isso. Vamos para o intervalo. Tá aí, galera, notícia informação, né, que não vai agradar ao torcedor do São Paulo esse interesse da CBF no Dorival Júnior. Seria péssimo para o São Paulo, ia ferrar com o planejamento do time logo agora, né, que o time já vai se reapresentar, começando os trabalhos no sábado, mas vamos aguardar, né, as próximas notícias. Concordo principalmente com o que o Zupac falou, seria muito arriscado o Dorival Júnior trocar o São Paulo pela
seleção brasileira. O Edinaldo Rodrigues não é certeza que ele vai continuar lá no cargo se o Dorival assinar. Daqui 2 meses, né? Essa liminar aí pode cair, o Edinaldo pode deixar o comando da CBF, o próximo que chegar talvez não querer o Dorival Júnior, então é muito arriscado para ele nesse momento, né? Mas ele tem essa vontade de treinar a seleção. A gente aguarda, né, as próximas notícias, informações aí dessa noite, né? Principalmente agora no momento, é de que o Edinaldo Rodrigues teria interesse em Dorival Júnior para comandar a seleção brasileira, mas vamos aguardar as próximas notícias. Deixe a sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.